Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. A partir da questão 327, nós estamos falando das relações dos espíritos depois da desencarnação. Então vamos lá. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Nós já tivemos diversos depoimentos em obras espíritas sobre esse assunto, em que a pessoa está presente no próprio velório, mas não entende que aquele é o seu velório. Ele vê os amigos, ele vê o caixão, mas ele não consegue se ver ali. Por quê? Porque a vida física e a vida espiritual, ela é muito parecida. A desencarnação, ela não é algo chocante, uma transformação intensa. Não, nós saímos do corpo, mantemos a nossa mesma aparência e vamos continuar sentindo o que sentimos. Até nós termos essa consciência de que estamos desencarnados, muitas vezes, isso é muito comum nos grupos mediúnicos, nós continuamos sentindo as dores do momento da desencarnação, nós continuamos sentindo as mesmas aflições, o medo, né? Aquele sentimento de muita dor, né, do suicida, nos momentos que antecedem ao ato hediondo, ele mantém esses sentimentos. E muitas vezes, no grupo mediúnico, eles se manifestam dizendo que não querem mais morrer, que se arrependeram, mas já é tarde. Só nos cabe esclarecê-los e ampará-los, para que eles possam receber ajuda. Então, o que ele chama de perturbação é essa incompreensão do fato. Olha, será que eu desencarnei mesmo? É certeza? Quantas pessoas acreditam que morreu acabou? Que o túmulo é o nosso destino? E que vamos dormir o sono até o juízo final? Bilhões de pessoas acreditam nisso. E quando eles despertam no plano espiritual e nada disso acontece, eles duvidam que morreram. Então, pode ser que o espírito esteja no seu funeral, como aconteceu com o Sazon, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele foi evocado no dia do seu velório, durante o seu velório. E ele estava lúcido, compreendendo a situação. Por ser espiritualista, ele sabia o que tinha acontecido e ali pôde dar um depoimento de um espírito equilibrado. É um dos primeiros depoimentos da segunda parte do livro Céu e Inferno. Aliás, uma leitura muito interessante, o livro Céu e Inferno, para quem tem expectativas de futuro. Né? 327A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. Então é bem assim. As pessoas que estão aqui encarnadas, quando veem um ritual fúnebre e que está cheio de pessoas, lotado de pessoas, imaginam, pelo orgulho, pela vaidade, que se trata de alguém importante. Então ali estão muitas pessoas. Aquela pessoa era importante, por isso o afluxo de tantas pessoas ali no funeral. Não é? Mas para o espírito, a quantidade de pessoas não é significativa, mas o sentimento que elas trazem, isso sim. Então não adianta ter centenas de pessoas em volta do caixão ou durante a cerimônia fúnebre que vibram com ódio, com desdém. Alguns dizem assim, já foi tarde. Outros falam assim, descansou, mas como quem se livra de um problema. Então, são essas vibrações que vão afetar o estado do espírito que está desencarnando naquele momento. Às vezes o espírito nem foi totalmente desligado ainda durante o seu velório. Então, ele está num estado de sono, ainda meio anestesiado, no processo de desligamento. Mas o que é importante não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas que estão
oferecendo sentimentos àquele ser que desencarna. Então, o sincero desejo de que ele esteja bem, né? O reconhecimento da sua personalidade, do seu valor, tudo isso faz com que haja uma boa vibração e o processo de desencarnação seja mais suave. Quando há o afluxo de curiosos e pessoas que querem, não têm um sentimento em relação àquele ser que desencarna, a quantidade de pensamentos distorcidos, as anedotas, né, as conversas paralelas e muitas outras situações levam perturbação ao espírito desencarnante. Porque se ele tem a ilusão que as pessoas estão ali por sua causa, sentindo as vibrações, os pensamentos, os sentimentos das pessoas, ele percebe que não, que eles estão ali cumprindo uma obrigação, realizando um ritual. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre, Deus o quer para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Para ele, todos os sentimentos estão patentes e a decepção que lhe causa a rapacidade com que os herdeiros partilham seus bens o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. É interessante, né? Que ele já coloca. Normalmente, as pessoas vivem a vida material com muita intensidade. Então, as propriedades, os valores, eles têm uma importância muito grande para aquele que os recebeu como herança ou que trabalhou para construí-los. Então, a posse do bem, o valor que se dá ao mundo material, faz com que na desencarnação essas situações sejam aflitivas, né? Imagina assim, uma pessoa desencarna e ela tem muitos valores, trabalhou a vida inteira para construir um império, tem riquezas, propriedades, e durante toda a vida ele organizou a sua fortuna e oferecendo aos seus familiares somente aquilo que ele achava que eles mereciam. De repente ele desencarna e toda a sua fortuna, todo o seu legado vai ser partilhado entre seus filhos e a esposa. Como será? Se ele for uma pessoa apegada à matéria, isso vai ser muito torturante para ele. Então estará presente na partilha dos bens e vai perceber o sentimento das pessoas envolvidas, quer dizer, da sua própria família, em relação a ele, como uma forma de perceber que os bens da terra são transitórios. Ele coloca como um castigo, né? Como se fosse um castigo, mas na realidade é uma forma educativa para mostrarmos que os bens que nos foram emprestados durante a nossa encarnação, eles vão mudar de mãos quando nós voltarmos. E é assim que funciona. Nada nos pertence, nos foi emprestado. Mas à medida que nós temos muito apego a esses bens, então existe o sofrimento. Existe essa situação de decepção com as pessoas. Então, se deixa um testamento, por exemplo. Para esse filho eu vou deixar isso, para aquele filho eu vou deixar aquilo, para minha esposa eu vou deixar aquilo outro. E entre eles existe uma discórdia, uma discussão, porque uns se acham prejudicados em relação a outros, ele vai perceber que a sua vontade não tem tanta importância em relação aos seus bens. Muitas vezes, durante a leitura do testamento, na partilha dos bens, os herdeiros já falam: aquele velho avarento que podia ter distribuído, usufruído mais desses recursos, agora está aí, essa brigaiada entre a família para ver com quem ficam os valores. Não é assim? Então, esses sentimentos, pensamentos em relação ao desencarnado o afetam diretamente. O seu apego aos bens materiais também afeta, porque aquilo que era o seu patrimônio agora não é mais. E não há nada que ele possa fazer para impedir isso. Então, é uma prova muito difícil para aquele que está apegado à vida material.
Por isso é importante nós nos vermos como espíritos imortais e entendermos que tudo aquilo que vivenciamos nesse momento da nossa existência, enquanto encarnados nesta Terra, é um segundo diante da eternidade. Viveremos outras experiências e já vivemos também muitas outras. 329. O respeito instintivo que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem testemunha pelos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Sem isso, o respeito pelos mortos não teria objetivo. Se morreu, acabou, se aquele ser que participou da nossa existência, ele deixou de existir e partiu para o nada, como é a ideia materialista, por que nós temos que venerá-lo? Por que o Dia dos Mortos? Por que as nossas orações? Nós só vamos fazer orações, nós só vamos nos lembrar das pessoas que partiram se nós tivermos essa intuição de que eles continuam existindo e que no futuro poderemos estar juntos novamente. Então, a ideia da continuidade da vida, ela está presente em todas as religiões cristãs e em muitas outras religiões espalhadas pelo mundo. É algo que é verdade. As pessoas ainda não entendem o processo todo, porque ainda não estudaram, como o Espiritismo, através da mediunidade, esse processo de desencarnação, a diferença entre os graus evolutivos dos seres, a felicidade ou a infelicidade, de acordo com a nossa consciência, tudo isso é muito recente. Isso está presente na doutrina espírita. Mas os cristãos todos acreditam que vão para o paraíso ou para o inferno, ou vão para o purgatório. Os protestantes também acreditam que vão para algum lugar, seja o inferno ou o paraíso. Para eles sempre o paraíso. Mas assim, existe essa expectativa de uma vida futura. Por isso, o respeito aos mortos, os rituais que se fazem durante o funeral e depois a nossa lembrança e os nossos sentimentos em relação àquele nosso irmão que partiu fazem uma diferença muito grande na qualidade de vida desses nossos irmãos na erradicidade. Vamos parando por aqui. Na próxima semana, nós vamos começar o capítulo 7, Retorno à Vida Corpórea. Então, até agora, nós falamos sobre o retorno à vida espiritual, a morte. Agora, nós vamos falar do retorno à vida corpórea, o nascimento, as provas que nos aguardam. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz estejam conosco. E que, fortalecido, Senhor, possamos combater as nossas más tendências, nos vendo como espíritos imortais e lutando para que sejamos pessoas melhores. Que as vossas bênçãos nos fortaleçam nesse propósito. Alivie as nossas aflições, as nossas dores, de acordo com os nossos merecimentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.